Olá, vamos continuar nossos estudos de história do Paraná, ainda visualizando os povos ceramistas agricultores. Agora vamos ressaltar as principais características desses 4 grandes povos que habitavam o território do atual estado do Paraná, qual seja os Guarani, os Xetá, ambos do tronco linguístico Tupi, os Caigangue e os Xoquilengue, estes do tronco linguístico Macro-G, começando justamente com os Guaranis. Os Guaranis, o termo Guarani, pode ser utilizado para se referir à população e à língua. Cuidado para não ficar confuso em uma questão que se refira a Guarani como povo ou Guarani como língua. O termo vale, a denominação vale tanto para a população quanto para a língua. As aldeias do grupo Guarani e as suas plantações costumavam ocupar clareiras no meio da mata. Isso é uma boa distinção para questões que descrevam características culturais ou habitacionais desses 4 grandes povos aí. Então, as aldeias guaranis eram construídas, bem como suas plantações próximas, em clareiras. E, curiosidade, algumas dessas aldeias eram fortificadas com paliçadas, com muralhas feitas de madeira, o que nos leva a deduzir que esses povos encontravam rivalidade militar com outros povos. Portanto, aquela mitologia do indígena vivendo em harmonia com os seus é mentirosa. Os indígenas sim, passavam por conflitos, inclusive por disputas territoriais, territórios de caça, coleta, ou mesmo por questões políticas. À medida que as tribos guaranis, que chegavam até 1000 indivíduos, cresciam, elas acabavam se subdividindo, formando outras aldeias, geralmente próximas da aldeia original formadora. Essas aldeias, portanto, com até 1000 pessoas, podiam ser organizadas por meio de relações de parentesco, ou seja, ligados ao fundador, ligados ao cacique da tribo e às suas respectivas alianças, estes formavam a hierarquia de controle dessas tribos guaranis. Cada aldeia era composta de 7 a 8 casas gigantescas com até 40 metros de comprimento por 7 a 8 metros de largura, nas quais se moravam até 400 pessoas. Então, cada aldeia se dividia em 7 a 8 casas, imensas casas, dentro das quais moravam de 300 a 400 pessoas. Como eram povos ceramistas agricultores, eles possuíam a habilidade de desenvolver, de criar ferramentais, utensílios, utilizando diversos materiais, além, claro, do próprio material cerâmico que o denomina. Usavam madeira, usavam ossos, penas, palhas, qualquer tipo de material que pudesse produzir utensílios domésticos, inclusive utilizando substâncias vegetais e minerais para criar as suas tintas rituais. O outro grupo nativo do Paraná, também do tronco linguístico tupi, os chamados Xetá. O Xetá toma um cuidado especial porque ele já foi chamado também de botocudo. Então, uma questão que trata uma outra forma de denominar ou escrever o grupo Xetá, como Retá, Xetá, Setá com S, Setá com 2 S, ou Aré, Ivaparé, ou simplesmente botocudo, todos eles estão se referindo, na verdade, ao grupo chamado de Xetá. Esse grupo foi um dos últimos a ser encontrado no Paraná, a ter contato com o homem branco, já no final da década de 40 para o início da década de 50, quando o café chegou aí às margens do rio Ivaí e finalmente esse povo foi localizado. Acredita-se que os índios do grupo Xetá, também do tronco linguístico tupi, encontraram diversos confrontos entre si, disputas por espaços de caça e coleta, por exemplo, choques com os grupos caigangues e, claro, os choques com os grupos de exploradores europeus, teriam estes choques levado à redução e dispersão da população dos Xetá pelo Paraná. Tanto que hoje existem no Brasil inteiro pouco mais de 100 Xetás. É um grupo praticamente em extinção no território brasileiro. Já os Caigangue, do tronco linguístico Macro-G, como os Guaranis, têm a sua denominação de população e de língua semelhante, ou seja, novamente, cuidado, eu posso falar a população Caigangue, fala a língua Caigangue. Lembrando que a língua Caigangue pertence ao tronco linguístico Macro-G, como os Xoquilengue também vão ter essa associação de tronco linguístico. Os Caigangue, como nós já vimos, entram em choque com os Guaranis. À medida que a população Guarani cresce, acaba chocando-se com os Caigangues,
que por sua vez são empurrados para o centro-sul do estado. Ocorre que, no final do século XVII, a população guarani vai ser reduzida justamente pelo choque com o homem branco. E aí a redução da população guarani traz os caigangues de volta ao centro do estado do Paraná. Os Xoquilengue, por sua vez, também do tronco linguístico macro-G, também tem sua denominação de população e língua semelhante. Posso dizer, o povo Xoquilengue fala a língua Xoquilengue. Lembrando que a língua Xoquilengue é uma língua do tronco linguístico dito macro-G. Ao contrário, por exemplo, dos Guaranis, os Xoquilengue tinham tribos pequenas, pouco numerosas e não ocupavam clareiras como os Guaranis, mas sim as próprias florestas. E as suas habitações não eram casas. As suas habitações eram feitas sobre rochas, cavernas ou mesmo escavadas na terra. Então aí atente para essa diferença de ocupação dos Xoquilengue para os Guaranis, por exemplo. Mas são povos ceramistas agricultores, portanto também têm a habilidade de produzir vasilhas cerâmicas, como os Caigangue, como os Guaranis, os Xoquilengue também têm essa característica. E como os Caigangues também foram empurrados do centro do Paraná por conta da presença do crescimento do povo Guarani, o mesmo aconteceu com os Xoquilengue. A diferença é que os Guaranis empurraram os Xoquilengues mais para a Serra Geral, bem pertinho do litoral. E somente com a decadência do povo Guarani lá no século XVII é que o Xoquilengue, em uma parte muito menor, acaba voltando para o centro do estado do Paraná. Em termos gerais, quando o europeu chegou na região do atual estado do Paraná, o posicionamento, a ocupação, os assentamentos indígenas era, a partir do século XV, portanto, para o século XVI, desta maneira configurado. Às margens do mapa do atual estado do Paraná, tínhamos as tribos do tronco tupi, ou seja, os Guaranis e os Chetás. No centro do Paraná, nós tínhamos as tribos do tronco macro-G, ou seja, os Caigangue e os Xoquilengue. Além disso, tem-se com curiosidade que quando os europeus chegam no território do Paraná, encontram e classificam os índios do tronco tupi, ou seja, os Guarani e os Chetá, como sendo muito mais evoluídos e muito mais acessíveis aos europeus, especialmente, claro, aos portugueses, ao qual o litoral paranaense pertencia. E é desses nativos do litoral, especialmente do tronco tupi, que são retirados alguns hábitos indígenas que acabam sendo adotados pelos europeus, como, por exemplo, o banho diário, o fumo, a erva mate, que os nativos chamavam de erva do diabo, dado às manifestações, enfim, ao poder alucinógeno que essa erva acabava causando nos seus usuários. Além do uso da rede, por exemplo, rede de dormir, ou o mingau, que, aliás, curiosamente, a respeito do mingau, havia um grupo litorâneo no Paraná que tinha um tipo muito especial de mingau, além de outros hábitos alimentares bem peculiares. Sim, o Paraná teve, como algumas outras regiões do litoral brasileiro, tribos que praticavam rituais antropofágicos, ou seja, se alimentavam de carne humana por questões culturais. Essa ilustração que você vê aí é feita numa das viagens de Hans Staden ao Brasil. Hans Staden é um alemão que naufragou na região do Superagui, pertinho de Paranaguá. Foi capturado por índios antropofágicos e conseguiu testemunhar, desenhar, descrever os rituais antropofágicos, e é por isso que nós sabemos de sua existência. Mas, dito isso, na próxima aula nos vemos para aí sim começarmos a ver o Paraná colonial. Até lá!